mais de 15 milhões de latas de sardinha são produzidas ao redor do mundo. Mas o que realmente acontece entre o momento em que o peixe é capturado e o instante em que você abre aquela lata reluzente na sua cozinha? Se eu te dissesse que uma única linha de produção consegue enlatar mais de 600 sardinhas por minuto, você acreditaria? O processo é tão rápido e preciso que qualquer erro de fração de segundo pode arruinar uma remessa inteira. E o mais impressionante, tudo começa com um peixe minúsculo, frágil e altamente perecível, que poucas horas depois ganha uma vida eterna dentro de metal esterilizado. Hoje, você vai acompanhar cada etapa dessa transformação quase mágica, desde o mar até a prateleira, e descobrir como a indústria conseguiu transformar um alimento simples e barato em um dos produtos mais resistentes e duradouros da história da alimentação moderna. Mas antes de mergulharmos nas linhas de produção que nunca dormem, já se inscreve aqui e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhuma curiosidade como essa. Afinal, me conta, você imaginava que por trás de uma simples lata de sardinha existe tanta engenharia e precisão? Tudo começa muito antes das fábricas. As sardinhas são peixes pequenos, mas com uma peculiaridade decisiva. Elas se deterioram em questão de horas. Por isso, a indústria precisa agir com uma precisão quase militar. As embarcações especializadas saem ao mar com radares e sonares de última geração, capazes de identificar cardumes a quilômetros de distância. Quando o sinal é confirmado, a operação é rápida. As redes de cerco são lançadas em formato circular, prendendo milhares de sardinhas em poucos minutos. Mas nem toda captura serve. A cada lote, os peixes são avaliados ainda no barco. O tamanho, o brilho da pele e até o cheiro determinam se aquelas sardinhas serão destinadas à produção de enlatados ou descartadas para outros usos. Só as mais frescas e intactas seguem para a próxima fase. O detalhe curioso é que muitas vezes o tempo entre a captura e a chegada à fábrica não ultrapassa 6 horas. É literalmente uma corrida contra a decomposição. E se você acha que o trabalho termina ali, espere até ver o que acontece quando esses peixes chegam à terra firme, onde robôs, esteiras e tanques de água gelada assumem o controle. Porque nas próximas etapas, você vai ver como essas sardinhas começam a se transformar em verdadeiras cápsulas de durabilidade. Assim que o barco atraca, o relógio continua correndo. Cada minuto é vital para manter o frescor das sardinhas. Por isso, os caminhões refrigerados já aguardam no porto, com temperatura interna de 0 a 2 graus Celsius. Dentro deles, as sardinhas viajam acondicionadas em camadas de gelo triturado e água salgada, imitando o ambiente natural do mar para retardar a deterioração. O trajeto até a fábrica costuma levar poucas horas e, em muitos casos, as indústrias ficam a menos de 30 quilômetros da costa, justamente para reduzir o tempo de transporte. Assim que chegam, o desembarque é quase cinematográfico. Esteiras metálicas e jatos de água gelada puxam as sardinhas para dentro do complexo, iniciando a fase industrial propriamente dita. Antes de qualquer máquina tocar nos peixes, ocorre uma triagem inicial automática. Sensores ópticos e câmeras de alta velocidade analisam o brilho e o tamanho, separando os lotes fora do padrão. Enquanto isso, operadores humanos observam em cabines climatizadas, prontos para retirar sardinhas que não atendem ao padrão de qualidade. E o mais interessante, nenhuma sardinha fica parada. O fluxo é contínuo e o objetivo é claro: transformar o peixe fresco em produto enlatado sem ultrapassar 24 horas desde a captura. É uma sincronia entre mar, estrada e indústria que só funciona graças à engenharia logística de precisão. Comenta aqui embaixo. Você já imaginava que até o transporte das sardinhas era tão cronometrado assim? E aproveita para dizer de qual cidade e estado você está assistindo. Queremos saber até onde essas curiosidades chegam.
Ao entrar na fábrica, as sardinhas passam por uma das etapas mais hipnotizantes de todo o processo: a limpeza e o preparo. Em questão de segundos, toneladas de peixes são despejadas em tanques de aço inoxidável, com água gelada em movimento constante. Essa agitação remove impurezas e restos de sal, enquanto correntes de ar comprimido ajudam a separar automaticamente os peixes danificados. Mas a parte mais impressionante é a remoção das cabeças e vísceras. Em fábricas modernas, isso é feito por máquinas especializadas com lâminas de precisão cirúrgica, capazes de cortar centenas de sardinhas por minuto. As lâminas se ajustam conforme o tamanho do peixe, guiadas por sensores ópticos que medem milímetros em tempo real. Mesmo assim, o toque humano continua essencial. Operadores experientes fazem uma verificação visual, garantindo que cada peixe esteja limpo, íntegro e no tamanho ideal para o cozimento. É uma mistura de força mecânica e olhar treinado. Depois, as sardinhas seguem por esteiras, onde recebem um jato de vapor quente. Essa pré-cocção parcial tem dois objetivos: eliminar micro-organismos e firmar a carne, evitando que se desfaça nas etapas seguintes. A aparência já muda. De prateadas e úmidas, elas passam a exibir um tom levemente dourado, sinal de que estão prontas para a transformação que vem a seguir. Curtiu ver como o processo é mais científico do que parece? Agora que as sardinhas estão limpas e firmes, começa a fase que define tudo: o cozimento industrial. As esteiras levam os peixes até fornos túnel de aço inox, onde o calor é distribuído por jatos de vapor pressurizado. A temperatura atinge entre 95 graus Celsius e 100 graus Celsius, controlada com sensores que ajustam automaticamente o tempo de exposição conforme o tamanho do lote. O curioso é que o objetivo aqui não é cozinhar completamente. O processo precisa ser preciso ao segundo: calor suficiente para eliminar bactérias e reduzir a umidade, mas sem secar a carne. Esse equilíbrio é o segredo para que as sardinhas mantenham textura e sabor mesmo após anos dentro da lata. Assim que saem do túnel, as sardinhas seguem para bancadas inclinadas perfuradas, onde o excesso de líquido escorre naturalmente. Ventiladores industriais criam uma corrente de ar frio que acelera o resfriamento. É aqui que o cheiro característico do produto aparece: um misto de sal, óleo natural do peixe e vapor metálico. Em fábricas de alto desempenho, câmeras térmicas monitoram lote por lote, garantindo que nenhuma sardinha ultrapasse o ponto ideal. Um erro de apenas 2 graus Celsius pode comprometer a validade de milhares de latas. O resultado? Peixes firmes, úmidos e esterilizados na medida, prontos para o próximo passo: o enchimento automático das latas. Um espetáculo de precisão e velocidade que você vai ver no próximo bloco. Está gostando de ver como a indústria equilibra sabor e tecnologia? Você prefere sardinha em óleo, em molho de tomate ou pura, do jeito tradicional? Agora, chegamos à parte mais fascinante de toda a linha: o enchimento automatizado. Imagine uma esteira com centenas de latas passando em alta velocidade, enquanto braços mecânicos depositam exatamente 3 ou 4 sardinhas por unidade, dependendo do tamanho do peixe. Tudo acontece a um ritmo impressionante, até 500 latas por minuto, e nenhuma fora do padrão. As máquinas são ajustadas com uma precisão de laboratório. Sensores ópticos identificam o formato da sardinha e alinham cada peixe dentro da lata de maneira uniforme, sempre com a pele voltada para fora, garantindo o visual padronizado que você vê quando abre o produto. Em seguida, sistemas de vibração suave acomodam as sardinhas no interior da lata, removendo o ar e abrindo espaço para o óleo ou molho. Tudo é cronometrado em milissegundos. Se uma lata sair do eixo, braços pneumáticos a removem automaticamente para inspeção. A sincronização entre esteiras, dosadores e câmeras é tão precisa que lembra uma orquestra mecânica.
Enquanto uma fileira de latas é preenchida, outra já está sendo pesada eletronicamente, garantindo que cada unidade tenha o mesmo peso líquido, uma exigência legal e de qualidade. Em apenas alguns metros de linha de produção, um peixe que estava no mar há menos de um dia se transforma em um produto quase eterno e o espetáculo continua. Agora é hora de adicionar o líquido que sela o sabor e a durabilidade. Com as sardinhas perfeitamente alinhadas dentro das latas, chega a fase que define o sabor e a durabilidade. A adição do líquido de cobertura. Pode ser óleo vegetal refinado, azeite de oliva ou molho de tomate industrializado, dependendo da linha de produção. O mais curioso é que cada líquido tem uma função técnica, além do sabor. O óleo, por exemplo, isola o peixe do ar, impedindo oxidação e mantendo a textura macia por anos. O enchimento é feito por dosadores automáticos de altíssima precisão, que liberam mililitros exatos em cada lata. Um erro de apenas uma gota pode comprometer o peso líquido declarado no rótulo, e isso significaria uma reprovação imediata no controle de qualidade. Assim que o líquido é adicionado, as latas seguem em esteiras até as máquinas de vedação hermética, verdadeiras joias da engenharia industrial. Essas máquinas pressionam a tampa contra o corpo da lata e realizam 3 dobras metálicas consecutivas, formando uma vedação que resiste à pressão e ao tempo. Em alguns modelos, o processo é tão rápido que uma única máquina sela mais de 300 latas por minuto, sem perder a precisão de um relógio suíço. Logo após a vedação, sensores testam o fechamento com raios X e ultrassom, garantindo que nenhuma tampa esteja frouxa ou torta. Somente as latas perfeitas seguem para o passo mais importante, a esterilização térmica, o verdadeiro segredo da longa vida das sardinhas. Você sabia que o óleo não serve só para dar sabor, mas também para proteger o alimento por anos? Agora que as latas estão vedadas, é hora de garantir que as sardinhas durem anos inteiros sem refrigeração. Essa façanha é possível graças à esterilização térmica, uma das etapas mais críticas e fascinantes da produção. As latas entram em autoclaves gigantes que são basicamente câmaras de pressão de aço reforçado. Lá dentro, vapor superaquecido a temperaturas de até 120 graus Celsius elimina qualquer micro-organismo sobrevivente. A pressão é controlada com tanta precisão que um desvio mínimo poderia explodir centenas de latas ao mesmo tempo. Durante cerca de 40 minutos, as sardinhas são literalmente cozidas dentro do próprio líquido. É o momento em que o sabor se intensifica e o peixe absorve o óleo ou o molho, criando aquele aroma inconfundível que você sente ao abrir uma lata. Cada lote recebe um código de rastreio térmico, permitindo saber exatamente qual autoclave e qual operador processou o produto, uma exigência fundamental para o controle de qualidade global. Assim que o ciclo termina, começa o resfriamento rápido. Jatos de água fria pressurizada reduzem a temperatura interna das latas para cerca de 35 graus Celsius em poucos minutos, evitando deformações e interrompendo o cozimento. É nesse ponto que o metal se contrai, selando completamente o conteúdo. O resultado é quase mágico, um alimento estável por até 5 anos sem conservantes artificiais. Incrível, não é? No próximo bloco, vamos abrir as portas do controle de qualidade, o lugar onde cada detalhe é examinado como se fosse uma joia. Mesmo depois de esterilizadas e frias, as sardinhas enlatadas ainda precisam passar pela prova final, o controle de qualidade. Aqui, cada detalhe importa: peso, vedação, aparência e até o som que a lata faz ao ser batida. Sim, há inspetores que conseguem identificar falhas internas apenas pelo som. As latas passam primeiro por balanças eletrônicas de alta precisão que medem frações de grama. Se uma unidade estiver fora da faixa aceitável, é imediatamente retirada da linha. Em seguida,
sensores ópticos verificam amassados, manchas ou falhas na pintura. Nenhum defeito estético é tolerado. Afinal, cada lata representa a reputação da marca. Mas o que mais impressiona é o teste de vedação subaquático. Lotes aleatórios são mergulhados em tanques pressurizados. Se surgir uma única bolha, aquela amostra é rejeitada. Só depois dessa triagem rigorosa, as latas são rotuladas e datadas com código a laser, que indica o lote, a data de fabricação e a validade. A partir daí, o espetáculo visual recomeça. Braços robóticos empilham milhares de latas por hora, formando blocos perfeitamente alinhados, que seguem para a paletização automática. Cada palete contém centenas de quilos de sardinha pronta para ser distribuída a supermercados do mundo inteiro. O que sai dessa fábrica é o resultado de engenharia, biologia e logística em harmonia perfeita. Tudo para que o produto que chega à sua mesa tenha a mesma qualidade da primeira lata produzida no dia. Depois de toda essa jornada, do mar às máquinas, das ondas ao metal, é impossível olhar para uma lata de sardinha do mesmo jeito. O que parece um simples alimento barato é, na verdade, um triunfo da engenharia alimentar. Graças à combinação de calor, pressão e metal, um peixe que se estraga em horas no mar pode durar até 5 anos na prateleira, mantendo sabor, textura e valor nutritivo. Pouca gente sabe, mas a ideia das sardinhas enlatadas nasceu há mais de 200 anos, quando Napoleão Bonaparte ofereceu um prêmio para quem criasse um método de conservar comida para o exército francês. O resultado foi o início da indústria de conservas, e as sardinhas se tornaram um dos primeiros produtos da história a ganhar uma vida eterna dentro de uma lata. Hoje, o mundo consome bilhões de latas por ano, com Portugal, Espanha e Brasil entre os maiores produtores. Em algumas fábricas, o processo é tão automatizado que um único operador supervisiona mais de 20.000 latas por hora. É a fusão perfeita entre tradição e tecnologia, um símbolo de como a humanidade transformou algo perecível em algo permanente. E da próxima vez que você abrir uma lata de sardinha, lembre-se, por trás daquele estalo metálico existe uma história que começa no mar e termina com engenharia, precisão e paixão pelo alimento. E aí, qual parte dessa produção mais te impressionou?